bispo ou cavalo. Você provavelmente tem uma preferência, e quase toda preferência está errada, porque a resposta não está na peça, está nos peões. Esta aula sai de 3 capítulos seguidos do Silman sobre essa única pergunta, e ele avisa logo na primeira página que não vai separar os exemplos. Cada posição é sua para decidir. No fim, você vai ter 2 coisas que valem mais que a preferência. Uma regra que diz de que lado do tabuleiro cada peça manda. E uma lista de perguntas para fazer antes de trocar. Se você já trocou bispo por cavalo no automático e se arrependeu, esta aula é para você. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Falta o lado de quem não tem os bispos e o livro é direto. Troque um par de bispos ou um cavalo por um dos bispos dele. E o que sobra é um bispo contra cavalo, que dá para administrar. Aqui as pretas fazem isso já na abertura, e você pode copiar. D4, cavalo F6, C4 E6, cavalo F3, bispo B4, cheque, cavalo C3, C5, E3, cavalo C6, bispo D3. Bispo toma C3, cheque, e as pretas entregam o par de bispos sem ninguém pedir. B toma C3, e olha o que elas ganharam. Peões dobrados na coluna C, D6, roque pequeno, E5, e o plano aparece. Travar o centro. Cavalo D2, roque pequeno. D5, cavalo E7. F4, e as brancas tentam abrir alguma linha para os bispos. É toma F4. É toma F4. Bispo F5. Com o centro travado, o par de bispos vira enfeite e os seus cavalos ganham casas. Comece você olhando as cores. O bispo branco está numa casa clara e os 5 peões pretos estão todos em casas escuras. B4, A5, E5, G5 e H6. Esse bispo não ataca nenhum deles e não vai atacar. Guarde isso, porque é o que decide a partida. As pretas são o Fischer. Rei B5, entrando. Rei D3, A4. E agora as brancas escolhem entre 2 males. Deixar o rei avançar, ou permitir A3 e ficar com o peão de A2 indefensável. B toma A4 com cheque. O rei toma. Rei C4, rei A3. Rei C5, rei toma 2. Primeiro peão, rei, toma B4. Rei B2, e o rei preto já está atrás das linhas. Rei C5, rei C3, rei D6, rei D4, rei A6. Cavalo toma E4, e é este o ponto que você leva para sua partida. O cavalo alcança a casa de qualquer cor, então nada está a salvo dele. O bispo passou a partida inteira olhando. Um ano depois, o mesmo Fischer, do outro lado da discussão. Agora ele tem o bispo, e a diferença é que existem peões nos 2 flancos. O alcance longo passa a valer. E repare você nos peões pretos do flanco do rei. G6 e H5 estão em casas claras, a mesma cor do bispo. Bispo B3, rei A7, bispo D1, rei B7, bispo F3, cheque. E esse é o ponto dos 3 lances anteriores. O rei preto não pode mais ficar indo e voltando entre A7 e B7. Rei C7, rei A6, cavalo G8, bispo D5, cavalo E7, bispo C4, cavalo C6, bispo F7 e o cavalo fica preso defendendo o peão de G6, cavalo E7, bispo E8 e acabou sem nenhuma captura. Olhe você as 2 defesas que sobraram. Em B6, só o rei. Em G6, só o cavalo. O rei sai, cai B6. O cavalo sai, cai G6. É a vez das pretas e não existe lance neutro. O livro não diz que bispo mau é ruim e pronto. Ele dá 3 receitas. Trocar por peça igual ou melhor. Tirar os seus peões centrais da cor dele. Ou tirá-lo de dentro da cadeia de peões. Aqui está a primeira, na prática. As brancas têm os 2 bispos, o de E3 é ótimo e o preto de G7 é ruim. Os peões pretos de E5, A7 e C7 estão em casas escuras, a cor dele, H5. E o plano já começou. As pretas vão levar o rei para H7 e o bispo para H6. Cavalo B5, torre C8. C3, e as brancas tiram a casa D4 do cavalo preto. Rei H7, cavalo A3, bispo H6, chegando. Bispo toma H6, dama toma H6, dama toma H6 com cheque. Rei toma, e a posição está igual. Você trocou o seu bispo ruim pelo bom dele. A receita custou 3 lances seus, o adversário teve tempo de tirar D4 do cavalo. Receita não é de graça. As brancas têm um bispo mau, e você vê o motivo na tela. O bispo mora em C2, casa clara, e os peões brancos de B3, C4 e E4 estão todos em casas claras também. O do meio é o seu problema, se você for as brancas. Aqui o destino da partida depende de quem tem a vez, e o lance é o mesmo para os 2 lados. É 5, e quem jogou foi o preto. O peão branco de E4 trava em casa clara para o resto da partida. Se a vez fosse sua, E5 das brancas resolveria tudo. E5 é casa escura. O seu peão sairia da cor do seu bispo. E a casa E4 ficaria livre para ele se instalar. F toma E5. E agora olha a casa que abriu na frente do peão. Cavalo D7.
E é exatamente para lá que o cavalo está indo. O mesmo lance, o mesmo peão, e quem tem a vez escolhe de que cor vão ser as casas dos seus peões. Peça boa e peça ruim não são herança. Se você fosse as pretas, ameaçaria simplesmente bispo B7. E desse jeito o bispo fica melhor que qualquer um dos 2 cavalos brancos. Soma a isso o peão fraco de D4 e a casa D5 à disposição das pretas. D5. E as brancas entregam o peão de propósito. Cavalo toma D5. Cavalo toma D5. É toma D5. Cavalo D4. E agora conte você o que mudou. Aquele peão fraco que estava no meio não existe mais. E quem ocupa a casa é um cavalo branco. O peão fraco virou preto, está em D5 e está isolado. E o bispo de C8, se for para B7 como queria, esbarra no próprio peão que acabou de recapturar. Dama F6. As brancas deram um peão e receberam a peça melhor. A fraqueza do bispo é morar numa cor só. 2 bispos não têm essa fraqueza. Juntos, eles cobrem as 2 cores e mantêm o alcance longo. Aqui as pretas estão um peão à frente. E você vai ver isso não decidir nada. H4, fixando o peão de H5. Agora ele é só mais uma fraqueza para você atacar. Cavalo a B8, bispo G5, cheque. Rei F7, bispo F5, cavalo A7, bispo F4, cavalo BC6, bispo D3, cavalo C8, bispo E2, rei G6, bispo D3, cheque. Rei F6, bispo E2, rei G6, bispo F3, cavalo 6 E7, bispo G5. E neste ponto, o Bronstein pensou 40 minutos e desistiu. Conte você as amarras. O peão de H5 só tem o rei defendendo. O cavalo de E7 só tem o cavalo de C8. O peão de D5 só tem o cavalo de E7. 3 peças presas, 2 bispos prendendo, e é a vez dele. Junte as 7 e o que sobra não é preferência, é procedimento. O Silman escreve que foi o Steinitz quem mostrou a técnica. Tire dos cavalos todos os postos avançados, e eles ficam sem trabalho enquanto os bispos prosperam. E antes de entrar numa troca que cria esse desequilíbrio, o livro manda responder 3 perguntas. Primeira, a posição está aberta ou fechada? Fechada, os cavalos são seus amigos. Aberta, os bispos. Segunda, vão sobrar postos de apoio para os cavalos dele. E vem então a pergunta que quase ninguém faz. Se sobrarem, isso importa. Um posto avançado no flanco da dama, enquanto a partida inteira acontece no flanco do rei, não é vantagem dele, é peça fora do jogo. E você faz bem em deixar o cavalo ir para lá. Terceira, os seus bispos alcançam casas iguais ou melhores. Responda a essas 3 antes de trocar, e não depois. Tudo isto sai do How to Reassess Your Chess, do Jeremy Silman, capítulos 3, 4 e 5. Deixa o like, se inscreve e me diz nos comentários qual das 2 peças você prefere.